A partir de agora, então, nós estaremos gravando nossa aula de equação do segundo grau, parte 2, ok? Vamos nós, então. Nós aprendemos, até então, que toda equação do segundo grau ela é da forma ax² mais bx mais c igual a zero. E, se a equação não tiver dessa forma, você precisa organizá-la para a seguir resolver. Então, esse exercício nos pede exatamente isso, ó. Organize as equações, determine o valor de A, B e C e a seguir resolva. Então, vamos nós aqui. Deixa eu abrir aqui as minhas ferramentas para a gente trabalhar. Então, ó, chegou a equação para você. Primeiro, tem um parênteses aí, o que mostra que ela ainda não está organizada. Tem termos no segundo membro, também mostra que não há uma organização. Então, eu vou aplicar a propriedade distributiva aqui, ó, porque o 2 está multiplicando parênteses. Vou ficar com 2x² menos 2. Opa, tá verde as coisas aqui? Deixa eu mudar essa cor aqui. Vou botar um vermelho. Bem. Vou botar ele para baixo aqui, vou pegar um novo aqui, para a gente começar. Então, vamos lá. 2x² menos 2. Os termos que estão no segundo membro eu já vou levar para o primeiro. Então, x² vai para o primeiro membro negativo e o 7 também vai para o primeiro membro de forma negativa. Agora, eu vou reduzir os termos semelhantes, agrupando. Então, eu tenho 2x² menos x². 2 menos 1 deu 1. 1 o quê? x². Menos 2 menos 7 são sinais iguais. A gente mantém o sinal e soma, igual a zero. Paro aqui. Equação do segundo grau, sim, porque o maior expoente que apareceu, inclusive o único nessa situação, né, foi 2. Valor de A. Quem é A? É quem está na frente do x². É o coeficiente. Está aqui. A igual a 1. B não apareceu, porque B é o termo que multiplica x, então B igual a 0. E C igual a menos 9, ok? Equação do segundo grau incompleta, onde B é 0. Como é que a gente resolve uma equação do segundo grau incompleta quando B é 0? Você mantém o termo que tem x² no primeiro membro, passa o menos 9 para o segundo membro, vai para lá, mais 9. Aí vai ficar x igual a raiz de 9. E a raiz de 9 aqui, a gente vai utilizar mais ou menos 3. Porque tanto mais 3 ao quadrado como menos 3 ao quadrado dá 9. Como eu não tenho o recurso correto aqui onde eu estou trabalhando, então eu vou escrever dessa forma aí. Mais ou menos 3. E daríamos a solução, que ficaria aí 3 positivo e 3 negativo. Ok? Alguma dúvida nessa primeira? Alguém gostaria que eu voltasse? Deu para compreender? Kathleen, que está chegando aí hoje, tudo bem? Pode escrever aí no chat que eu visualizo. Alguma dúvida, alguma dificuldade? Então, essa daí foi uma equação do segundo grau incompleta com B0. Vamos ver a letra B. Eu tenho uma multiplicação de 2 parênteses. Eu preciso aplicar a propriedade distributiva. O primeiro termo multiplica todos os termos do segundo parênteses e a seguir o menos 3 também. Então, x vezes x, x², x vezes mais 4 4x, menos 3 vezes x, menos 3x, menos 3 vezes mais 4. Sinais diferentes dá menos 3 vezes 4, 12.
Repito o mais 8 que está fora do parênteses e trago para o primeiro membro x, que vem para cá negativo. Como todos os termos vieram para o primeiro membro, eu igualo a 0. Próximo passo, agrupo os termos semelhantes. X ao quadrado eu vou repetir porque ele é único. E agora eu vou agrupar os termos que têm x. 4x menos 3x dá 1x. 1x menos 1x deu 0x, o que significa que o termo que tem x desapareceu. Sobrou aqui menos 12 mais 8 e deu menos 4, igual a 0. Nessa equação, A é 1, porque é o coeficiente de x ao quadrado. B é 0, porque o termo que multiplica x desapareceu. E C é menos 4, que é o termo independente, ok? Que não tem x aí, que ele não multiplica nem x ao quadrado. Então, vamos nós resolver essa equação aqui, que é do mesmo tipo dessa. Mantenho o x ao quadrado no primeiro membro, passo o menos 4 para o segundo membro que vai positivo. Quadrado iria para o segundo membro em forma de radical, e a raiz quadrada de 4 pode ser mais ou menos 2, ok? Então, vou dizer que a solução aí é 2 e menos 2, ok? Tanto a letra A como a letra B são equações incompletas com B igual a 0. Vou dar um tempinho aí para você corrigir, caso você tenha errado, né? Ah, acabou apagando. Desculpem aí. Vamos nós aqui para a letra C, então. A letra C é um produto notável, quadrado da soma de dois termos. Então, vou aplicar x ao quadrado mais 10x mais 25. Mais, né? Mais 25. Passo o 25 do segundo membro para o primeiro, que vai menos 25, igual a 0. Aqui também é mais. Não apaga mais. Ficamos, então, com x ao quadrado mais 10x mais 25 corta com menos 25, igual a 0. Uma equação onde A é 1, B é 10 e C não apareceu. Então, eu digo que C é 0. Equação incompleta. Toda equação incompleta onde A e B é diferente de 0 e C é igual a 0, a gente resolve colocando em evidência o fator comum. Quem é o fator comum nessa evidência que a gente trabalha nesse caso? X, sempre x. Então, eu sempre escrevo assim, x vezes, e abro parênteses. Agora, eu vou dividir o termo que eu tinha por aquele que eu coloquei na evidência. X ao quadrado dividido por x, x, mais 10x dividido por x deu mais. Não apaga. Desculpa aí, pessoal. Mais 10. Peraí. Vou escrever aqui embaixo de novo, tá? Fica x vezes x mais 10. Fecho parênteses, igualo a 0. Toda vez que uma multiplicação tem como resultado 0, significa que ou a primeira parte da multiplicação, que é o x, ela é 0, porque só multiplicando uma coisa por 0 que o resultado dá 0. Ou a segunda parte é 0. Então, eu ficaria aqui com x igual a 0, ou então o x mais 10 igual a 0. De novo, x mais 10 igual a 0. E aí, x vai ser igual a menos 10. Tá? Então, eu tenho como solução nesse caso o 0, porque 0 é sempre uma das soluções desse tipo de equação incompleta, e também o menos 10, ok?
Então, tá aí a letra C, também uma equação incompleta com C igual a zero. A letra D também é uma equação desorganizada e eu vou organizá-la, ó. X vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 3x. Menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes menos 3, mais 6. Passo o 6 do segundo membro para o primeiro membro e igualo a zero, ok? Agrupando os termos semelhantes, eu tenho x ao quadrado, menos 3x, menos 2x. São sinais iguais, eu mantenho o sinal e somo, e o mais 6 menos 6 dá zero. Então, é uma equação incompleta do mesmo tipo da letra C. Ela tem A1, B menos 5 e C zero. Mais uma vez, coloco o x na evidência. X na evidência, x vezes, e divido lá o termo que eu tinha pelo que eu coloquei na evidência. X ao quadrado dividido por x deu x, menos 5x dividido por x vai ser 5. Fecho parênteses, igual a zero. De novo, para uma multiplicação ser zero, ou a primeira parte dela é zero, ou a segunda parte, que é o x menos 5, igual a zero. X menos 5 igual a zero, eu resolvo. X igual, passo menos 5 para o segundo membro, 5. Quem é então a solução dessa equação? Como eu falei, toda equação que o C é zero, uma das soluções é zero. Então, 0 e 5. Ok? Corrige aí o exercício que você fez, né, que eu enviei para você, solicitando que fizesse. E aí a gente segue. Tá? Tô dando um tempinho para você fazer a sua correção. Seguindo, então, vamos aí para a letra E. Na letra E, eu tenho também um produto notável para começar, ó. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes x vezes 2 dá 4x, mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado, 4. Passo para o primeiro membro 4 que vai negativo, o menos 9x que vai positivo, e igualo a zero. Há grupos semelhantes, x ao quadrado não tem semelhante, menos 4x mais 9x. Repete o sinal do maior e subtrai. Mais 4 menos 4 deu zero, então fecho com igual a zero. Equação incompleta que A e B é diferente de zero e C é zero. De novo, boto em evidência o fator comum. X ao quadrado dividido por x, mais 5x dividido por x, 5. Fecho parêntese, igual a zero. Ou a primeira parte é zero, ou a primeira parte é zero, né? Vai ficar x igual a zero, ou então, ou x mais 5 igual a zero. X mais 5 igual a zero, x igual ao quê? Menos 5. Quem seria então a solução? Seria o zero e o menos 5, ok? Eu optei por não trazer essa questão feita, por fazer aqui com você, para você ir acompanhando passo a passo. Essa letra F, houve um erro aqui, ó. Como a gente já conversou, o meu teclado aqui do meu laptop, ele tá... Às vezes a gente pressiona e no mesmo lugar que tem o mais, tem o igual. A diferença é pressionar, né? E aqui, quando eu pressiono, às vezes não funciona. Então, nesse lugar aqui é um mais, tá? E aí ficaríamos com x vezes x, x ao quadrado, menos 3x,
mais 1 vezes x deu mais x, mais 1 vezes menos 3 deu menos 3, menos 3 do segundo membro vem para o primeiro, mais 3 e igualo a 0, ok? Agrupando os semelhantes, mantém o x ao quadrado, menos 3x mais x deu menos 2x, menos 3 mais 3 dá 0, né? Então, é uma equação incompleta, que A é 1, B menos 2 e C 0. Mais uma vez, coloco o x na evidência, abro parênteses. Divido o termo anterior que eu tinha pelo termo da evidência. X ao quadrado dividido por x, menos 2x dividido por x. Fecho parênteses, igual a 0. Ou a primeira parte, que é o x, é igual a 0, ou a segunda parte, que é o x menos 2, igual a 0. X igual a 0 já é uma das soluções, aqui eu ainda tenho que achar o valor de x. Menos 2 vai para o segundo membro, mais 2. Então, quem é a solução dessa equação? 0 e 2. Ok? 0 e 2. Tudo bem? Faça aí a sua correção, que eu vou aguardar um pouco. Agora, as outras duas que eu passei para você, vou seguir, tá bem? As outras duas que eu passei para você, elas são equações que têm denominador. Estou vendo aqui se eu acho o salvar. 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 Ok. Vamos nós, então, seguindo aqui. Não salvou, né? Depois eu vejo isso outra vez. Olha, essas duas aqui são equações com denominadores. Toda vez que você vai resolver uma expressão algébrica que tem denominadores diferentes, o seu primeiro passo é tirar o mínimo para reduzir ao mesmo denominador. O mínimo entre quem? 4, 2 e 1, tá? Então, ó, eu tirei o mínimo aqui. Como 4 é múltiplo de 2 e de 1, o 4 foi o mínimo múltiplo comum, 4. Pego 4, divido pelo denominador e o resultado multiplico pelo numerador. 4 dividido por ele mesmo deu 1. Vezes 5x ao quadrado mais 3, eu repeti. Esse menos eu tenho que ter muito cuidado com ele, porque não é menos o 17, é menos tudo que veio aqui nesse numerador. Então, eu fiz 4 dividido por 2, deu 2. 2 vezes 17, 34. Né? 4 dividido por 2 tinha dado 2. 2 vezes menos x ao quadrado deu menos 2x ao quadrado. E coloquei o parênteses para lembrar que esse menos troca o sinal dos dois termos que eu tenho aqui em cima. Aqui, 4 dividido por 1 deu 4, vezes 8, 32. Colocada a equação em denominadores iguais, eu posso cancelar o denominador e trabalhar só com o numerador. Perguntando se a senhora tinha ido dormir, porque se É ela o parou de quê? responder ele, que não sei o quê. Oi? Eu falei que a senhora tinha ido dormir. Só um minutinho. Eu falei que a senhora tinha ido dormir. Maria? Maria? Nicole? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Hein, pessoal? Tudo bem. Tá tudo bem? Não tá muito baixinho, não? Não, é porque tem uma pessoa que tá com o microfone ligado e tá dando um pouquinho de interferência. Ah, tá. Resolvido, então, aí? Ok, então eu vou seguir, tá bem? Porque eu quero explicar equações completas hoje. Então, vamos lá. Vou experimentar para ver se dá certo apertar o compartilhar aqui agora. Peraí. Eis o arquivo. Estão visualizando? Tá vendo a questão aqui?
Pessoal, eu preciso saber se vocês estão visualizando. Sim, ok. Então, eu vou seguir. Ó, de novo, denominadores diferentes. Tiro o mínimo. O mínimo entre 2 e 5 deu 10. Então, 10 dividido por 2, 10 dividido por 2 deu 5. Vezes x ao quadrado, 5x ao quadrado aqui. Deixa essa letra J para a gente fazer depois, tá bem? Porque 10 por 2 dá 5, vezes x ao quadrado, 5x ao quadrado. Aqui tem um 5. 10 por 5 deu 2, vezes 1, 2. 10 por 5 deu 2, 2 vezes 3x, 6x, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, aqui é um 5. Deixa eu ver se consigo consertar. Anotar. Ó, aqui ficou 5x ao quadrado. Espera aí. Aqui, ó. 5x ao quadrado. Ficou mais para cima um pouquinho, mas a gente sabe, né? Esse 5x ao quadrado eu vou manter ele aqui. 5x ao quadrado. Menos 6x, menos 2 mais 2 deu 0. Aqui foi para a evidência o x. X vezes, é um 5 aqui, né? 5x menos 6 igual a 0. Ou x é 0, ou o 5x menos 6 igual a 0. Então, x seria 6 dividido por 5. E a solução seria aqui 0,6, tá? Repassando, então, 10 por 2 deu 5. 5 vezes x ao quadrado, 5x ao quadrado. 10 por 5 deu 2, vezes menos 1, menos 2. 10 por 5 deu 2, 2 vezes 3x, 6x, 2 vezes menos 1, menos 2. Cancelei os denominadores, porque são todos iguais, o que significa que houve um equilíbrio na equação. Mantive aqui, ó, 5. Mantive o 5x ao quadrado, menos 2. Passei o 6x para o primeiro membro que veio negativo e o menos 2 que veio positivo. O que sobrou no agrupamento? 5x ao quadrado menos 6x, porque menos 2 mais 2 deu 0. Coloquei na evidência o x, 5x ao quadrado dividido por x deu 5x, menos 6x dividido por x deu menos 6, igual a 0. Ou a primeira parte da multiplicação é 0, ou a segunda parte, que é 5x menos 6, igual a 0. Como é que eu resolveria isso daqui? Eu passo o menos 6 para o segundo membro, que vai 6, dividido, nessa divisão mais para baixo, pelo 5 que estaria multiplicando. Então, quem seria a solução? Ela seria 0,6. 6/5. Ok? 0,6. Corrijam aí as que vocês fizeram, se houve algum erro. Se houve algum erro e você ainda não entendeu, fala que a gente faz novamente. Tudo bem, então? Depois eu vou enviar o slide para vocês direitinho, tá? Vou salvar as resoluções e enviar. Ok, olha só. Agora, eu quero que você pense assim. Até então, nós resolvemos equações do segundo grau de dois tipos. Aquela que tem C0. Como é que eu resolvo? Colocando x na evidência. 2, aquela que tem B0. Como é que eu resolvo? Passo o C para o segundo membro. Se tiver algo multiplicando x ao quadrado, passo dividindo e tiro raiz. Ok? Mas agora vem a pergunta. Ô, Lene, e se quando eu estiver trabalhando com a equação, nem o B nem o C for 0? Se ela for uma equação completa, né? Se ela for uma equação completa, você vai ver que existe uma fórmula, que é chamada de fórmula resolutiva, para você resolver, ó. A equação do segundo grau não é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0? Ok. Então, o que você tem que buscar aqui? Você tem que buscar
qual o valor de x, qual o valor da incógnita, né, que leve essa equação inteira a dar zero. E aí eu vou falar um pouquinho para você sobre essa fórmula aqui, que é menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Essa é uma fórmula que a partir dessa semana você precisa memorizar, porque todo aluno que passa aqui pela equação do segundo grau, ele aprende a memorizar essa fórmula para poder trabalhar, tá? Então eu vou comentar com você o seguinte, no passado, pouco tempo depois de Cristo, as pessoas ainda resolviam essas questões por tentativa, né? Por exemplo, eu tenho uma equação completa e eu quero saber qual o valor de x. Então, elas substituíam x por vários números para ver quando que o resultado daria zero. Só que esse era um processo cansativo, porque você precisa ficar tentando. E você nem sabe se sua tentativa, se você vai conseguir resolver ou não. Foi então que um indiano, um grande matemático chamado Bhaskara, que morava na cidade de Acharya, ele criou uma fórmula para resolver a equação do segundo grau. Vou comentar um pouquinho sobre a vida de Bhaskara. Bhaskara, ele não era só matemático, ele era astrônomo e astrólogo também. E ele tinha uma única filha. O nome dela era Lilavati. Lembrando Lila aí. Lilavati. Bhaskara previu nos seus estudos dos astros que se Lilavati casasse aos 14 anos, num determinado dia e num determinado horário, ela seria muito feliz. Mas, segundo eles, os astros diziam que se assim não fosse, ela teria um casamento trágico. Foi então que Bhaskara, arrumou alguém que achou interessante para Lilavati, marcou o casamento para o dia, hora e data que ele havia previsto nos astros. Só que conta a história que Lilavati, ela tinha um vestido maravilhoso, cheio de pérolas, e o relógio da casa de Bhaskara era um relógio de água, ou seja, os ponteiros se moviam de acordo com o movimento da água. A história conta que dentro do relógio caíram algumas pérolas do vestido de Lilavati. E essas pérolas fizeram com que o relógio parasse. Ou seja, passou da hora de Lilavati se casar. E o Bhaskara, ele não permitiu que Lilavati casasse, porque, como ele havia dito, achava que ela seria muito infeliz num casamento, se não fosse exatamente como ele havia previsto, e Lilavati nunca mais casou-se. Dedicou-se à matemática, e existe um livro célebre do Bhaskara, onde ele fala das ideias dele da equação do segundo grau, e como deu a ela o privilégio, de colocar o nome nesse livro de Lilavati, tá? Então, o livro do Bhaskara recebe o nome da filha, em homenagem a essa única filha que ele tinha, e também pelo fato dela ter se tornado uma grande matemática. Assim conta a história de indiano, tá? Então, vamos nós. Qual é a fórmula resolutiva de Bhaskara? Na verdade, você precisa saber que Bhaskara não escreveu as coisas assim, porque naquela época esse método algébrico de escrita ele ainda não existia, mas a ideia da fórmula veio de Bhaskara, tá? Então a fórmula que a gente vai trabalhar é uma ideia de Bhaskara, mas que ele não usou essa forma escrita aqui de algébrica. Segundo informações, quem desenvolveu essa ideia aqui foi François Vieutet, um grande matemático francês, tá bem? Então, a ideia é o seguinte, se você está buscando o valor de x que leva a equação a ser igual a zero, basta você pegar menos b, que é o oposto de b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Para ficar mais simples o nosso trabalho, essa parte que está dentro da raiz nós vamos chamar de delta, tá? Então, isso que está aqui dentro eu vou chamar de delta. Quem será o delta? b ao quadrado menos 4ac. Depois que eu calcular o delta, eu vou lá para a fórmula de x. Menos b mais ou menos a raiz do valor que eu achei,
dividido por 2A. Mas o que é delta, Lene? É uma letra grega, como alfa, beta, gama, né? Também tem aí no alfabeto grego o delta. Mas vamos para a prática. Como é que isso aí funciona no dia a dia? Funciona assim, ó. Você tem a equação completa. X² menos 4x menos 5 igual a zero. O que você quer achar? Você quer achar os valores de x que fazem com que o resultado dessa equação dê zero. Como é que a gente faz? Primeira coisa, você vai até a equação e colhe os valores de A, B e C. Então, quanto é A? 1. Quanto é B? Menos 4. Quanto é C? Menos 5. Está anotado aqui, ó. A1, B menos 4, C menos 5. E agora, Lene, o que a gente faz? Pega a fórmula do delta, tá? Agora você vai para o delta, ó, que é o valor de B da equação ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A da equação, vezes o valor de C. Então, vamos nós, ó. Quem vai ser o delta? Vai ser o B, quanto é o B mesmo? Menos 4. Então, B ao quadrado, menos 4 ao quadrado. Isso é uma fórmula, tá, pessoal? Menos 4 vezes quem? O valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é menos 5. Todo valor que for negativo, A, B ou C, você coloca dentro do parênteses, como eu fiz aqui, ó. B, que era negativo, ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o A, positivo, não coloquei parênteses, vezes o C, que é menos 5. Olha, por que você não botou o menos 4 no parênteses? Porque eu coloco no parênteses o A, B ou C. Esse menos 4 aqui é da fórmula pronta que já veio para nós, tá? Então, eu vou às contas, ó. B ao quadrado deu menos 4 ao quadrado, 16. Sinais iguais aqui na multiplicação vai dar mais. 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Quanto que é 20 mais 16? 36. O que eu achei, então? O valor de delta. E agora, Lene, para onde eu vou? Eu vou achar o valor de x, jogando nessa outra fórmula aqui, ó. Menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes A. Então, vamos nós, ó. Menos quem? O valor de B, que é menos 4, dentro do parênteses, mais ou menos a raiz do delta, que eu achei que deu 36, sobre 2 vezes o valor de A, que é 1, tá? Então, menos o valor de B, que é menos 4, mais ou menos a raiz do 36 sobre 2 vezes 1. Menos 4 vai dar mais 4, mais ou menos. Quanto é a raiz de 36? 6. 2 vezes 1, 2. Observe você, eu tenho na conta mais e menos. Não tem como eu fazer mais e menos numa vez só. Então, como eu tenho duas continhas a fazer, eu vou chamar uma delas de x' e a outra de x duas linhas. Quem será o x'? O x' será aquele que eu vou somar, ó. 4 mais 6, 10. 10 sobre 2. Quanto que é 10 dividido por 2? 5. E quem vai ser o x duas linhas? 4 menos 6, que deu menos 2, dividido por 2. Menos 2 dividido por 2 deu menos 1. Então, eu posso dizer que a solução dessa equação foi 5 e menos 1. Mas será que é real, Lene? Será que essa ideia do Bhaskara funciona? Vamos experimentar, ó. O valor de x deu 5, um deles. 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 5, menos 20. 25 menos 20 deu 5. E 5 menos 5 realmente deu 0. Então, a fórmula de Bhaskara me possibilitou descobrir os valores que levam a equação a dar 0. Se eu pegasse o menos 1, ó, menos 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes menos 1 é 4. 1 mais 4, 5. 5 menos 5, 0. Então, realmente, a fórmula de Bhaskara nos permite achar o que a gente chama de raízes da equação. E quais são as raízes da equação? O x' e o x duas linhas, tá? Tudo bem aqui?
Vou passar de novo pelas ideias com você. Você chega até a equação do segundo grau e anota os valores de A, de B e de C. A seguir, você vai calcular o delta, que é B ao quadrado menos 4AC. Então, pega o valor de B, eleva ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o C. Deu mais, 16 mais 20 deu 36. A seguir, você pega essa outra fórmula aqui, que é x igual a menos o valor de B, mais ou menos a raiz do delta que você achou que é 36, dividido por 2 vezes 1. Aí ficou x igual a 4 mais ou menos 6 sobre 2. Primeiro eu vou fazer o mais, 4 mais 6, 10, dividido por 2, e deu 5. Depois eu vou fazer o menos, 4 menos 6 deu menos 2, dividido por 2, menos 1. Tá? Então, quais são as raízes da equação? Qual é a solução? 5 e menos 1. Ok? Vamos passar de novo aí por essas ideias. Vamos passar nessa daqui. Eu trouxe agora a equação x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0. Qual o valor de A? 1. Qual o valor de B? Menos 4. Qual o valor de C? 4. Anotado A, B e C. Para onde eu vou? Para a fórmula do delta. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4AC. Então, delta igual valor de B, negativo no parênteses, ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o 1, vezes o 4. Vai dar 16 menos 4 vezes 1 vezes 4, deu 16. 16 menos 16 é 0. Achei o delta. O que eu faço agora? Pego a outra fórmula, que é x igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a, e substituo a informação. Menos o valor de b, que era menos 4, mais ou menos a raiz de 0 sobre 2 vezes 1. Menos 4 deu mais 4. Mais ou menos 0 sobre 2. Aí vou achar o x' e o x duas linhas, ou se quiser o x1 e o x2. Esse 1 teria que ter ficado aqui embaixo pequenininho, tá? x1, x2, ou x' e x duas linhas. Então, quem vai ser o x'? 4 mais 0 sobre 2, que deu 4 sobre 2, 2. Quem vai ser o x duas linhas? 4 menos 0 sobre 2. Quanto é 4 menos 0? 4. Quanto que é 4 dividido por 2? 2. Lene, quando o delta é 0, as raízes da equação são iguais? Sim, são iguais. E não se usa repetir uma raiz como solução. Se ela foi a mesma, você coloca ela uma vez só, tá? Então, isso daqui não é usual. Quando você olha para uma solução que tem um número só na equação do segundo grau, você já sabe. É porque tinha um delta 0 e as duas raízes davam o mesmo valor, ok? Ainda há uma terceira possibilidade quando você está trabalhando com Bhaskara. Olha essa equação aqui. M? Pode ter qualquer incógnita. Geralmente a gente trabalha com x, mas pode ser qualquer letra. Então, eu olhei para a equação, ela estava desorganizada. Organizei, m ao quadrado, menos 4m passou para o primeiro membro, mais 9 igual a 0. É uma equação que A é 1, B é menos 4, C é 9. E aí, fui lá pegar as fórmulas, né? Que é a forma que a gente tem de trabalhar. Delta B ao quadrado menos 4AC, x menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, delta, valor de B, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, vezes o valor de C. Deu 16, menos 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. 16 menos 36 deu menos 20. Olha, no primeiro caso que nós resolvemos, delta havia sido positivo. No segundo, 0. E nesse, o delta deu negativo. E aí, Lene, o que a gente faz quando o delta é negativo? Vou pegar a fórmula de x, que no nosso caso é m. Menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Então, menos 4 mais ou menos a raiz de menos 20. Só que não existe raiz quadrada dentro do conjunto dos reais de número negativo, o que significa que eu não tenho como fazer isso daqui. Então,
toda vez que você está resolvendo uma equação do segundo grau, calculou o delta, ele deu negativo, você já para e diz que a solução é vazia. Por que vazia? Porque não existe nenhum número dentro dos reais que, se eu tirar a raiz quadrada, sendo ele negativo, eu encontre resposta, tá? Então, fixe aí a ideia. Se o delta der zero, você vai encontrar duas raízes iguais. Se o delta der positivo, você vai encontrar duas raízes diferentes. E se o delta der negativo, não apresenta raiz, você para por ali e diz que a solução é vazia. Ok? Tudo bem até aqui?